Bom, e nós seguimos nesse assunto para falar sobre os próximos passos da proposta de desestatização da Sabesp, como foi a votação de ontem. O nosso contato agora é com o vice-líder do governo do estado na Lesp, o deputado Tomé Abduch. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, que prazer estar com vocês. Deputado, eu quero começar pedindo ao senhor para descrever o que exatamente aconteceu ontem na votação, essa confusão, esse conflito, esse tumulto que ocorreu na Lesp em razão da votação da desestatização da Sabesp. Olha, foi muito triste o que aconteceu ontem, foi um dia que realmente deixou todos os deputados ali assustados, mas para isso eu preciso contar um pouco o contexto de tudo isso. A privatização da Sabesp, como o próprio Constantino falou agora, já era uma promessa de campanha do governador Tarcísio, todos sabiam disso, já faz muito tempo que se discute internamente essa proposta de privatização, nós tivemos muito tempo para debater, tivemos mais de 12 horas nas comissões, e ali já começava a acontecer algum problema, porque em vez de debaterem o projeto, eles acabavam levando um calhamaço com mais de 1000 folhas e ficavam lendo de forma muito lenta, muito devagar, para cansar todo mundo, para que as pessoas não pudessem debater o assunto e simplesmente ganharem tempo. Depois disso, nós tivemos uma sessão plenária de mais de 6 horas, em 2 dias, onde também tentávamos debater. Porém, os militantes de esquerda, eu digo aqui militantes, porque lá não estava as pessoas, a sociedade civil, para debater o assunto. Eram pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo lá, jovens militantes direcionados por eles, acabavam atrapalhando o debate, porque a direita queria falar, queria debater, queria explicar, e eles gritavam e não deixavam. E o presidente André do Prado, muito preocupado, em não tirá-los de lá, para não ser antidemocrático, como eles sempre dizem, acabava permitindo que eles ficassem, e foi uma loucura, porque nós não conseguimos formar um raciocínio lógico para poder nos posicionarmos, ou quando nos posicionávamos, não era nem possível que nos escutassem direito. Depois disso, tivemos ainda uma audiência pública de mais de 5 horas, onde aconteceram as mesmas coisas. Enfim, chegamos na data de votação. E foi um absurdo o que aconteceu. Aqueles militantes de esquerda estavam lá, gritando, berrando, ofendendo os deputados, fazendo gestos feios com as mãos, chamando nós de todos os nomes que vocês podem imaginar, como fascistas, bandidos e todos os outros adjetivos ruins que eles estão habituados a fazer. E de repente começa uma confusão tremenda. É chamado pelo nosso presidente André do Prado a tropa de choque para poder segurar a eles, e eles começaram a chacoalhar o vidro de uma maneira muito forte, muito intensa, só que o que me impressionou é que eles estavam preparados para isso. A primeira fila agrediu os policiais, aguardando que os policiais revidassem, e a fila de trás, como foi colocado também pelo Constantino, eles já tinham aquelas coisinhas de gloss, de sangue, para poder mostrarem de uma certa forma, a narrativa deles, que estavam sendo machucados. Foi uma loucura o que aconteceu, aí a tropa de choque teve que agir, não tenha dúvida, também teve que combater esse ataque que eles estavam recebendo, e foram muito delicados, foram machucados, um policial recebeu, jogaram nele um extintor de incêndio, ele acabou quebrando a mão, machucados na cabeça. Olha que tristeza que é a esquerda do Brasil. Depois disso, se jogou gás lacrimogêneo, a sessão foi encerrada, e o deputado André do Prado, nosso presidente, ele falou: nós vamos votar hoje. Voltamos para a votação e a esquerda não quis votar, dizendo o seguinte, que existiam deputados ali mais velhos, uma outra deputada que estava grávida, só que tivemos lá 62 votos, 61 votos a favor, 1 voto contrário, e nós conseguimos aprovar a Sabesp. Mas o que fica disso é uma geração perdida. A esquerda conseguiu formar uma geração perdida que não tem ideia o que eles estão fazendo ali. É muito triste o que aconteceu. Deputado Tomé Abduch, agora eu vou abrir a roda para as perguntas dos nossos comentaristas. Adalberto Piotto. Deputado, boa noite ao senhor, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Oeste Sem Filtro. 2 pontos, o senhor fez menção aí de... Boa noite. Toda essa questão da confusão aí, nós estamos vendo uma manifestação violenta, eu vou chamar de manifestação, tá? Mas nós estamos vendo ali uma horda violenta, agindo de forma violenta, com parlamentares na Casa Legislativa. Aquele caso do dia 8, que obviamente é deplorável do ponto de vista de quebrar patrimônio público, mas não tinha nenhum parlamentar e lá o tratamento foi dado como se fossem terroristas. As pessoas não sabem o significado de terrorismo, é muito mais sério do que aquilo, mas vamos lá.
Esse é o ponto que me chama muito a atenção. A outra coisa é que a esquerda está prometendo levar uma decisão soberana da Assembleia Legislativa, por iniciativa do governo do Estado, para o Supremo Tribunal Federal, que tem se imiscuído em tudo no país. Mas em tudo é tudo mesmo. O senhor teme que esse assunto seja judicializado no Supremo Tribunal Federal, um assunto que é de prerrogativa do governo do Estado e da Assembleia Legislativa? Olha, Piotr, eu tenho certeza que eles vão tentar fazer isso, judicializar. Só que assim, a coisa foi de uma forma tão democrática pela parte da direita. Nós aguardamos, nós votamos, foram 62 votos. Não existe como dizer que algo foi feito de maneira errada e que, se judicializando, pode se voltar atrás. O que aconteceu foi que vândalos direcionados pela esquerda cometeram ali crimes, tanto de vandalismo quanto um crime violento contra os nossos próprios policiais. E sabe o que mais me impressionou, Piotr? A esquerda não se posicionou ali. Eles não levantaram, para. Eles estavam meio que pactuando. A grande maioria deles, né, um ou outro, óbvio, que fazia um gesto para pararem, mas a grande maioria pactuava. Parece que eles fizeram algo que foi pensado para que pudesse interromper essa votação. Então eu creio sim que vão judicializar, mas a gente vai ter que, com certeza, nos levantarmos como sociedade, nós, deputados, o governador do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu tenho certeza que já está sabendo de tudo isso e que vai se posicionar a favor para que se mantenha o que foi votado por nós, parlamentares, que fomos eleitos exatamente para isso. Deputado, a pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, Tomé, que bom você aqui com a gente. Obrigada pela entrevista. Ana Paula, que prazer te ver. Muito bom ter você aqui com a gente. Bom, nós sabemos que em toda democracia saudável existe o debate, né? Quem é a favor disso, quem é contra aquilo. E a privatização da Sabesp, né, e outros programas, né, de privatização, isso foi uma bandeira da campanha do governador Tarcísio, ou seja, a população disse: queremos menos Estado. O que eu queria perguntar, houve algum debate, como deveria acontecer e que normalmente é saudável, foi apresentado pela oposição por que eles não gostariam da privatização, algum número, alguma estatística, ou a quebradeira já foi assim logo de cara, se podemos colocar dessa maneira? Houve algum debate civilizado? Ana Paula, nós tentamos de todas as formas debatermos o assunto, só que infelizmente, tanto nas comissões, tanto no plenário, quanto na audiência pública, eles não se preocupavam em debater. Eram assuntos voltados para a militância. Eles são contra qualquer coisa que o governador Tarcísio proponha. Nós não, levamos números, dados, o porquê privatizar, a importância. A Sabesp continua sendo Sabesp. Ela não vai ser operada para uma empresa. O que vão entrar são investidores que já existem hoje, que vão comprar mais um pedaço da empresa, e com esse dinheiro a gente vai conseguir fazer as obras importantes de infraestrutura para que a universalização da água e do esgoto possa ser levado ao Estado de São Paulo num tempo menor do que era previsto, em 4 anos a menos. Então tem muita coisa técnica, eles não têm ideia o que é um CAPEX, o que é um OPEX, termos técnicos para que se compreenda o que está sendo feito com a venda, quais são os pontos de benefícios que nós teremos. Sabemos também que o Estado vai ter uma cadeira no Conselho com poder de veto. Então, ou seja, qualquer coisa que se tente fazer, o governo pode vetar e dizer não. Da porcentagem que o governo ainda ficar da empresa, que é algo na casa de 15% a 30%, esse valor vai ser revertido para que a conta possa ter um valor ainda diminuído. Então a gente só vê coisas positivas. Infelizmente, eles tentaram e não conseguiram levar água e esgoto para o estado todo. E aí, quando vem a iniciativa privada, eles causam toda essa situação. Houveram, sim, vários debates, só que infelizmente eles não debatem. Teve uma cena, Ana Paula, que foi tão... assim, depois eu vou encaminhar para vocês o vídeo, para vocês verem. Vocês precisam ver só, no momento do debate, os deputados lendo mais de 1000 folhas, ocupando mais de 20 parlamentares, gastando dinheiro público, e eles não liam, eles riam da nossa cara, pegaram lá um monte de coisa lá na internet, que nós pesquisamos e verificamos que foi isso, e ficavam lendo que nem crianças de 4 anos de idade. Então, ou seja, eles não queriam debater, eles queriam causar. E a militância sempre estando presente. E o mais impressionante, chegou carros de deputados com militantes dentro do carro. Eles estavam orientados, eles tinham um grito de guerra e estavam preparados para tomar a ação que tomaram. Assim, é uma lástima o que aconteceu, infelizmente.
Deputado, antes de passar aqui para o Augusto, eu só queria pegar uma carona no que o senhor falou, porque os paulistas estão preocupados com a conta de água, né? Se vai ter aumento na conta de água. Parece que teve um fundo que foi criado para destinar parte desse valor. Gostaria só que o senhor explicasse, deixasse isso claro para quem está nos acompanhando. Olha, é importante dizer que a nossa secretária Natália, o nosso governador Tarcísio, junto com toda a equipe, fizeram uma modelação muito importante da Sabesp, exatamente para que a conta caia. Se a empresa vai se tornar mais eficiente, nós vamos ter mais investimentos, é o óbvio que se faça, é o óbvio que aconteça. Só que existe uma narrativa, por conta da privatização que deu errada da Enel, que todos acompanharam, que todas as privatizações são ruins. E nada tem a ver a privatização da Sabesp com o que aconteceu com a Enel. A Enel foi privatizada em 1998, um contrato ainda muito novo, muita coisa se aprendeu ao longo desses anos, e todos os pontos importantes que aconteceram no mundo, como na própria França, na Argentina, foram levados em consideração para que não aconteçam aqui. Então nós estamos muito seguros que nós estamos fazendo o melhor para a população. Perfeito. Quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, é um prazer falar com você. Augusto, que prazer estar aqui com deputado. você. E Augusto, olha, eu vou dizer uma coisa, por favor, não me chame de deputado, eu sou o Tomé, vou sempre ser o Tomé. E o mais importante, eu trabalho para vocês agora, eu sou funcionário de vocês, então sou eu que devo fazer com certeza, chamá-los de senhores. Muito obrigado, Tomé, muito obrigado. É possível identificar os manifestantes, de onde eles vieram, Tomé? É possível. É um ponto importante, Augusto. Sua pergunta foi muito boa, porque já tem dois pedidos de CPI e eu hoje protocolei um pedido para que todas as câmeras sejam entregues para nós, as imagens todas, para que a gente possa identificá-los. Existem muitas imagens feitas pela própria Assembleia e todos nós, deputados da direita, estávamos gravando. Então a gente gravou tudo, Augusto, que você pode imaginar, e vão ter fatos muito relevantes para que a gente possa criminalizar essas pessoas que cometeram esse absurdo dentro da Assembleia ontem. Rodrigo Constantino. Boa noite, Tomé. Bem-vindo, deputado. Um prazer tê-lo aqui no programa. Vamos lá. Nós vimos essas imagens chocantes, mas não surpreendentes, porque desde o tempo que eu trabalhava no mercado financeiro e começaram as privatizações no país, que a turma radical da esquerda ia lá jogar pedra em gente engravatada na Bolsa de Valores. Eu lembro muito bem disso. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: nós estamos falando de questões estaduais. Como é que fica o cenário só de pensar numa possibilidade de alguém como Guilherme Boulos, que claramente seria um incentivador desses meliantes, desses criminosos, assumir a gestão da principal cidade do país, da cidade de São Paulo? Olha, Augusto, seria uma coisa lastimável ter Guilherme Boulos prefeito de São Paulo. Um homem que nós sabemos que não tem o menor preparo técnico, que nunca trabalhou, que nunca gerenciou nada, um invasor de propriedade privada, um invasor de terras. Ele está por trás de toda essa bagunça que acontece em São Paulo, quando para o metrô, como a gente tem visto nos últimos meses. Eu vejo de maneira muito ruim que ele possa se tornar prefeito de São Paulo. Mas para isso, eu acho que nós da direita devemos nos unir. Nós devemos ter, pelas pessoas que têm o poder para isso, né, uma decisão de um nome, que vai ser o governador Tarcísio, o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes de partido, e uma vez decidido um nome, toda a direita tem que estar unida em cima desse nome. O que nós não podemos é dividir a direita, senão a gente vai entregar São Paulo de bandeja para Guilherme Boulos. Isso vai ser uma tristeza, uma volta ao passado, e a gente aqui vai sofrer muito. Vocês imaginam o que nós vamos ter nas ruas com Guilherme Boulos, prefeito de São Paulo? Deputado, o pessoal aqui no chat está perguntando sobre manifestação no próximo domingo, dia 10. O senhor vai participar? Qual é a pauta? Olha, no próximo dia 10, sim, nós estaremos nas ruas. É importante que devagar a gente passe para as pessoas que nós não devemos ter medo de nos manifestarmos. Tirem da cabeça de vocês isso, por favor. Tivemos uma primeira manifestação no dia 2 de outubro, que foi muito ótima, que foi muito boa. Na sequência, no dia 15 de novembro, uma manifestação, e há 2 semanas atrás tivemos a manifestação pela morte do Clédson. Já somos muitas pessoas nas ruas, de volta com as cores verde e amarelo. Nós já tivemos lá atrás, quando não havia direita, e nós sabemos a força da população brasileira unida de braços dados. Somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados, de direita, que sabem o que aconteceu com o Brasil e que temos sim o direito de nos manifestarmos. O que nós não podemos é fazer ataque a instituições, ataques individuais e cometer vandalismo, coisa que a direita nunca fez. Então eu creio que a volta à rua, ela é necessária, ela é importante e ela está acontecendo. No próximo dia 10, muitos deputados já chamaram para que a gente esteja juntos nas ruas e creio que vai ser mais uma ótima e grande mobilização.
Nós conversamos com o deputado estadual Tomé Abduch. Deputado, muito obrigada pela entrevista, ótimo trabalho, uma boa noite. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, muito feliz em participar.